Tema da mensagem: nunca deixe de sonhar, parte 2. Repita comigo: nunca deixe de sonhar. Vamos lá? 1, 2, 3. Vira para a pessoa do teu lado para ela gravar a mensagem, o tema. Vira para ela e diz assim: nunca deixe de sonhar. Na verdade, sonho, querido, me mantém vivo. A esperança me mantém vivo. Cria dentro de mim uma expectativa, cria dentro do meu ser e da minha alma algumas expectativas. E essa mensagem então se fará em 3 partes. A primeira, lá vem o sonhador. A segunda, o presente do homem. A terceira, o que faço hoje, não sabes tu agora. Bem, entro na primeira parte dessa mensagem que diz: lá vem o sonhador. Você conhece bem, o pai amava mais a José do que aos irmãos. O pai o manda então na direção dos irmãos, que Israel manda o próprio filho na direção da morte, sem saber. E a Bíblia diz então que José vem se aproximando, né? E os seus irmãos, o versículo 18 diz assim: de longe o viram, antes que chegassem conspiravam contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vem lá o tal sonhador. Está vindo José, o sonhador. Ele já havia tido aqueles sonhos, aqueles 2 sonhos, sobre os feixes dos irmãos se inclinando para ele, o sol, a lua, e 11 estrelas se prostrando para ele. Aquilo deixou o pai também um pouco indignado. Mas aquele sonho não partiu de José, aquele sonho partiu de Deus. Então José ficou conhecido como o grande sonhador. Aquela pessoa que não tem, mas sonha e acredita que um dia vai ter. Aquele sonho era algo, volto, repito, enfatizo, que havia nascido no coração do Senhor. E de repente, aquelas palavras que saíram da boca dos irmãos de José, aquelas palavras eram palavras duras de pessoas que no fundo José amava. Pastor, amava os irmãos? Amava. Ele expressa isso lá na frente. Lá na frente, José vai expressar o amor dele pelos irmãos, tendo misericórdia dos irmãos. Significa dizer, queridos, que quantas vezes Deus nos dá sonhos, nos dá desejos, e na grande maioria das vezes as pessoas mais próximas de nós são as que menos acreditam. As pessoas mais próximas de nós são as que lançam palavras que doem, palavras que machucam, palavras em dizer assim: ó, lá vai o tal sonhador, lá vai a sonhadora. Eu não sei se tu já ganhou essa fama, pois eu tenho essa fama. Lá vai o tal sonhador. Vê lá, agora ele está falando em programas de televisão. E aí, em outras palavras, as pessoas que não acreditam, elas vão virar e vão dizer: você me ajuda? E vão dizer: lá vai o tal. Foi assim para abrir essa igreja nesse lugar. Foi assim para colocar esses ar-condicionado, essas poltronas. Foi assim na compra do sítio, aonde muitas das vezes as pessoas mais próximas diziam na sua mente, ou no gesticular dos seus olhos, ou da sua face, diziam: lá vai o tal, você me ajuda? Lá vai o tal sonhador. Isso quando você vive com pessoas do mundo, quando você vive isso lá fora, eu consigo entender, Tiago. Eu consigo compreender quando isso vem lá de fora. O duro de entender é quando isso vem do lado de dentro, aonde poderiam e deveriam existir pessoas de falar: vai rapaz, você é novo, você precisa crer. Se você não crer, quem é que vai acreditar? E na grande maioria das vezes, pessoas que estão próximas de nós, elas são as primeiras a não acreditar. É quando você vive um momento onde ninguém acredita nos teus sonhos, onde ninguém acredita que Deus vai fazer acontecer na tua vida uma palavra chamada restauração. Onde pessoas olham para mim e para você e não conseguem entender, não conseguem compreender os feitos maravilhosos que até aqui Deus tem feito.
visualizam os defeitos, mas não conseguem visualizar aquilo que Deus tem feito de bom. Consegue olhar para mim e para ti e consegue visualizar somente o que não presta. E não consegue olhar para mim e para você e visualizar verdadeiramente Deus está com ele, Deus está com ela. Verdadeiramente há um mover de Deus, há algo sobrenatural. Sabe, queridos, a boca de pessoas que quando declaram, lá vem o tal sonhador, também tem um outro lado, uma outra vertente. É quando na verdade você, como sonhador, sabe que algo começou a ser incomodado. Hoje eu sou pastor de uma igreja pequena, mas sonho numa palavra que vai ser ministrada hoje, chamada multiplicação. Sonho que através de você, muitas outras vidas vão chegar. Através da tua vida, muitas outras pessoas serão alcançadas. Acredito nisso do fundo da minha alma. Eu consigo enxergar. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 20, vai dizer assim: vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu. E a Bíblia diz assim, onde eu quero me prender: e vejamos em que lhe darão os sonhos. Existem pessoas o tempo todo dizendo, ele não vai dar em nada, ela não vai dar em nada. Quantas pessoas no início desse ministério disse, isso é só um fogo de palha. Daqui a pouco tu vai ver. Daqui a pouco tu vai ver que isso não vai dar em nada. É só uma igreja como outras que começam e param no meio do caminho. Mas volto a dizer para você, quando somos co-participantes do sonho de Deus, Deus faz cumprir coisas em nossas vidas para mostrar: ei, não fui eu quem te designei, não fui eu quem te chamei, não fui eu que te fiz sonhar. Então aprenda que esse sonho vem de mim, que no tempo certo ele vai se tornar realidade. O que Deus tem para mim e para você, querido e querida, é em dizer como uma palavra de incentivo: ei, acredite, não duvide. Eu sou o Senhor da tua vida. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. E se eu te fiz sonhar, eu também te farei realizar. A Deus cabe tanto querer quanto realizar. Há muitas pessoas que olham, há muitas pessoas que não acreditam, há muitas pessoas dando tapinha nas tuas costas, dizendo vai, e quando na verdade por trás estão desdenhando de ti. Há muitas pessoas se questionando. O maior e grande problema do sonhador é o questionamento. Porque sonhamos, e o sonho é nosso, é pessoal, e todas as vezes que você tenta compartilhar desse sonho, as pessoas que estão ao redor não conseguem entender, não conseguem ver, não conseguem contemplar a dimensão daquilo que Deus tem te dado. E eu volto a dizer para você, os irmãos decidem matá-lo. Rubem não deixa, mas os irmãos decidem matá-lo. E dizem o seguinte: vejamos em que lhe darão esses sonhos, uma vez que esteja morto. Aí, alguns pregadores usam como jargão: quem tem promessa de Deus, usa o texto, quem tem promessa de Deus não morre não. Eu estou para te falar algo mais que jargão. Eu estou para te falar em algo mais que promessa. Eu estou para te falar de Cristo Jesus, que outrora era uma promessa, mas hoje é realidade na minha vida e na tua. Eu estou para te falar que no tempo de Isaías, Jesus era uma promessa, mas no meu tempo, Jesus é real. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Significa dizer para você que esse Deus maravilhoso, Ele tem me contemplado, visto o meu coração e a integridade da minha e da tua alma. E todas as vezes que as pessoas tentam desdenhar o Senhor do alto, não é que Ele se entristece com as pessoas, não. Não é que essas pessoas terão que ver, como alguns louvores: Senhor, coloca o meu inimigo para que ele veja a minha vitória. Ei, crente, você está numa fase madura da tua vida espiritual. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue.
O que eu preciso te dizer é que enquanto teus inimigos, teus amigos, as pessoas, não estou falando de inimigo, estou falando de amigo, estejam duvidando daquilo que Deus tem feito na tua vida, enquanto alguns estejam levando para outros lados, o Espírito Santo tem dito no teu coração: eis que estou contigo. Ei, tudo que vou realizar é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Significa dizer que o Senhor, Ele tem pressa na vida de alguns. Significa dizer que esses sonhos nasceram diretamente no coração do Pai, para mim e para ti. Significa dizer que todas as vezes que eu olho os irmãos de José virando para ele, virando e dizendo: vem lá o tal sonhador. Ou à vista de longe, um comenta com o outro: vem lá o tal sonhador. Talvez, querido, quando tu tem transitado no momento e aonde você tem passado, talvez os vizinhos tenham dito isso para você: lá vem o tal sonhador. Talvez os teus parentes mais próximos tenham dito isso de você. Eu estava hoje pela manhã, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu fui convidado, e o bispo falou comigo na quinta-feira, me chamou para jantar quando saímos daqui. Ele falou comigo, o bispo Pinaldo, ele falou comigo: pastor, eu fui na tua igreja, não fui? Você pode estar lá comigo, tomar um café da manhã comigo, 6:30 da manhã, na abolição. E fui eu para aquele lugar. Só que antes, quando estávamos jantando, eu deixei algumas coisas muito claras para ele. Eu falei: bispo, eu quero que o senhor entenda que a minha igreja não vai eleger o seu candidato. Eu quero que o senhor compreenda que nós somos uma igreja muito pequenininha. Eu quero que o senhor entenda que eu já estou numa fase que não adianta me falar palavras para massagear o meu ego. Eu sei que a igreja é pequena, eu sei o que é uma igreja para mais de 1000. O senhor prega hoje uma igreja com 1.800 pessoas. Às 7 horas da manhã já tinham naquele lugar 1.800 pessoas sentadas. O senhor prega para 1.800 pessoas, bispo. Quando o senhor está na catedral são 16.000. Então, por favor, bispo, o senhor não precisa falar a palavra em dizer que a minha igreja... Ei, e aí ele me cortou e citou esse versículo. Você sabe, no momento, pastor Alexandre, em que José se aproximava e os seus irmãos diziam: lá vem o tal sonhador. Deus então me fez contemplar, não é o que tu vive hoje, é que em 4 anos eu posso olhar e ver com toda a minha experiência que Deus está contigo e que tu tem muita probabilidade de crescimento. Estou eu tendo uma visão maior do que a tua. Não estou vendo aquela igreja pequena, estou vendo a tua condição de crescimento. Sabe, crente, o que ele me mostrou naquela hora foi que o Espírito Santo é aquele que fala contigo. Eu estava ali fazendo pouco, não de vocês que são números nesse lugar, mas caindo na real em dizer: somos pequenininhos. Mas Deus usou ele para dizer assim: olha, continue sonhando, porque um dia os seus sonhos se tornarão realidade. Continue acreditando, não pare. Continue investindo, continue aí nessa tua jornada, porque os teus sonhos um dia serão realidade. Sabe, crente, nisso aí eu comecei a ver, eu comecei a acreditar verdadeiramente que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que cuida de mim, cuida de você. Deus é um Deus que olha para mim e para você e consegue contemplar o meu semblante no teu em algo diferente. Quando todos olham para você e não ver uma perspectiva, quando todos olham para você e não conseguem enxergar em você que algo vai acontecer, Deus do alto olha e diz: ei, eu é que tenho te feito sonhar nessa terra. O salmista vai dizer no Salmo de número 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe, crente, o que eu estou tentando passar para você é o seguinte: ei, haja o que houver na tua vida, nunca deixe de sonhar. Eu imaginei que o programa de televisão fosse algo de outro mundo. E de repente vem alguém entrando em contato comigo direto, dizendo: pastor, acredita, dá para vocês. Na verdade, querido, humanamente falando não dá, mas se o Álvaro cumprir aquilo que ele prometeu, aí sim vai dar. E um programa de televisão hoje na CNT, meia hora, todo sábado ou domingo, custa R$35 mil por mês.
E na Band 45 mil. Se eu te falar, querido, se fosse 10 mil hoje, eu ainda não teria condições de colocar um programa desse na TV. Mas sabe o que acontece? Deus começou a acender uma chama no meu coração. Eu não vou dizer para você que vamos estar mês que vem, porque eu dependo de um cumprimento de uma promessa. Mas de repente, uma outra pessoa vem e me liga. E de repente, o ex-proprietário do sítio entra em contato comigo e diz assim: pastor, aquilo que eu falei para a tua igreja a respeito do programa de televisão está de pé e vai se cumprir. O que eu estou falando contigo, crente, é que tu precisa acreditar até o final. Eu não sei, querido, de que forma vai ser, nem de que jeito vai ser. Eu não sei quem Deus vai usar. O que eu estou dizendo é que pode ser daqui a 20 anos, mas eu irei continuar sonhando. O pastor Silas vira para o seu sogro antes de falecer, muito antes. E o seu sogro falou: rapaz, tu é um sonhador. Que negócio é esse de estar na televisão? E de repente, em meio a tudo aquilo, quando ele conseguiu botar o primeiro programa dele na televisão, ele foi no sogro e falou: olha, o senhor não falou para mim que eu sou um sonhador, mas está aí, ó, está aí se cumprindo, está se cumprindo na minha vida. Sabe, crente, não estou me comparando com Silas, nem com Gregório, nem com ninguém. Eu estou dizendo para você que o Espírito que está sobre a vida deles também está sobre a minha e também está sobre a tua. Significa que eu vou te dizer: sonhe, acredite, e no tempo certo Deus irá fazer. Toca no teu irmão e diz assim: creia. Fala com ele: nunca deixe de sonhar. As palavras que mais me ferem são as de dentro. Satanás, ele sabe uma forma de me abater. Ele sabe uma forma de tentar me fazer parar. Aí alguns vão dizer para mim, eu entendo, pastor, mas vida de pastor é isso aí. Contudo, querido, dói. Palavras que doem, que machucam. Palavras que são pronunciadas e que você nunca vai imaginar na tua vida que isso vai chegar no ouvido de alguém que você pronunciou. Você faz a coisa e aí você nunca imagina que aquilo vai chegar, e de repente aquilo pega um caminhão. Você já viu? Pegam aquele caminhão e aí joga, Ayrton, tudo aquilo dentro do caminhão, deposita, e quando decidem entregar lá na tua casa, no teu quintal, basculham aquele caminhão e joga tudo de uma vez. E tu fica assim: Senhor, eu não acredito, meu Pai, eu não acredito. Tudo que eu tenho vivido nesse lugar, queridos, é através de uma palavra ou de uma frase, vou melhorar isso, chamada poder de Deus. Porque Deus, ele me sonda, me conhece, te sonda, esquadrinha tanto a mim quanto a você. E quando as pessoas, você transita e você começa a incomodar o mundo, você diz: glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que não pode é eu incomodar o meu irmão. A minha vitória para você tem que ser sinal de alegria. A tua vitória para mim tem que ter sinal de alegria. Deus quer contemplar, Douglas, é como se Deus contemplasse nos nossos semblantes. Tipo, eu estou feliz, cara, toda vez que eu vejo você progredindo, você crescendo, a tua empresa hoje com eventos fluindo. E aí eu, como teu pastor, digo assim: Senhor, ele tem sido fiel. Senhor, honra teu filho. Deus, vai com ele, vai na frente, dá vitória. Sabe por quê? Porque eu me alegro com os que se alegram. Sabe, crente, me entristeço com os que estão tristes. Estou na primeira parte dessa mensagem falando sobre lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Alguns se perguntam: pastor, por que igrejas? Alguns se perguntam: pastor, por que consagrar? Alguns se perguntam tantas coisas. Mas a verdade, cuidado, porque um dia o Senhor virou para os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, e disse: olha, a vocês eu uso, e eu faço conhecer através de sonhos, mas com meu servo Moisés, falo com ele face a face. Toca no teu irmão e diz assim: nunca questione os sonhos do seu líder.
fala com teu irmão assim: aprenda a vivê-los um a um, junto com ele. Porque na hora que acontecer, tu vai estar de mão dada com teu líder. Tu vai dizer: ei, se é para voar, eu estou voando junto. Se tem aqui câmeras filmando, se o culto da noite for um culto aonde for ao vivo, não ao vivo, mas onde for um culto gravado aqui, e você vai estar passando lá num sábado, numa emissora dessas, você vai dizer: ei, eu faço parte do mover de Deus. Eu faço parte, eu não vou aqui fazer campanha nenhuma para programa de televisão não, querido. Mas eu creio na ação do poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus pode movimentar lá fora, como já foi prometido, e chegar aqui, talvez para essa igreja, sonhar com 35 mil é coisa beça. Por mês, pastor, é um absurdo. Ei, mas se alguém vier aqui e declarar: pastor, eu estou ofertando. Mas você está ofertando para quê? Quando você está ofertando? 35 mil. Ah, eu penso bem, vou abrir 2 igrejas. 35, divido ao meio e abro 2 igrejas. Aí a pessoa: não, pastor, eu estou ofertando para um programa de televisão. Eu quero ver vocês na televisão. Ei, o que eu vou dizer? Vou dizer: não, não quero. Não, não vou. Segunda parte da mensagem. Eu quero, se você puder aí, que você vá em Provérbios, lá no capítulo de número 18. Versículo 16. Provérbios 18, versículo de número 16. Segunda parte, o presente do homem. Diz assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Vou ler para você de novo. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho. 2 coisas acontecem. Primeiro, alarga o caminho. Ei, olha para o pastor agora. Deixa eu pregar aqui para tu entender e tomar dimensão e dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu quero, em primeiro lugar, quando você aprende a presentear o Senhor, quando você aprende a oferecer o teu melhor em tempo, devoção, o melhor da tua história, o melhor da tua oferta, ser um dizimista fiel, a primeira coisa que acontece é que o Senhor alarga os caminhos. Então eu profetizo nesse lugar os caminhos sendo alargados em nome de Jesus. Caminhos alargados. Ei, alarga. Ele alarga os caminhos, ok? É Ele, não é você e não sou eu. É Ele que vai alargar os caminhos para a esquerda e para a direita, com um propósito. Pergunta: qual é o propósito, pastor? Ficou fraco? Qual é o propósito, pastor? Que você passe por esse caminho. Aquilo que é oferecido a Deus hoje determina o lugar em que você vai chegar. Segunda coisa aqui que diz o versículo, por número de 16: e leva-o perante os grandes. Olha para o pastor. Desculpa, querido, ninguém nasceu com vida para querer viver sofrendo a vida toda. Ninguém nasceu para achar que vai viver isso aí por uma vida inteira. Tem um momento na minha vida e na tua que a gente diz: basta, chega, estou cansado. Sim ou não? Tem uma hora que você vira assim: não aguento mais sofrer. E aí Deus, Ele então começa a mostrar para mim e para você que Ele está te chamando para os meios dos grandes.
Mas eu sou tão pequenininho. Eu também. E no momento em que eu preparava essa mensagem em casa, por 2 vezes, quando eu percebi, e aí a pastora estava agitando as coisas, e eu estava no meu canto, eu senti as lágrimas descerem. Eu falei para Deus: Senhor, por que tu está me motivando tanto com esse texto? Com essa mensagem de hoje à noite? O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Olha nos olhos do teu irmão com fé e diz: você vai longe em Cristo Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: precisa ser um presente. E como eu falei de presente, você dá e você não espera nada em troca. Olha nos olhos do teu irmão mais uma vez e diz assim: precisa ser um presente. Quem não gosta de ser presenteado, fala. Hã? Quem não gosta de receber presente? Pergunta para a pessoa do teu lado e fala assim: você gosta de receber presente? O que você vai ganhar no Natal? Você vai ganhar no Natal, Marquinhos? Não é um carrinho de controle remoto, não, né? É um carrinho de verdade. Ah, de flexão? Precisa ser um presente. Esse presente alarga os caminhos e te leva perante os grandes. Mas eu prossigo. Eu já contei aqui e preciso contextualizar, porque eu falei para você que essa mensagem foi o que Deus colocou no meu coração. Nós passávamos muitas dificuldades. Muitas. Fome. Necessidades, sem ter o que fazer. Pai já falecido, mãe adoecida com câncer. Eu era um garoto. E íamos para a abolição, Igreja Universal do Reino de Deus. E quantas foram as vezes que os pastores pediram tudo da pessoa. Eu menino, 8. E minha mãe levantava
Não estou tirando oferta não, só estou contextualizando. Minha mãe levantava, aquela vida pobre, mas não é pobre de qualquer maneira não, é pobre miserável. E o pastor pediu tudo da pessoa. E aí, eu do lado, e minha mãe pegava tudo aquilo que havia recebido de uma faxina que ela havia feito, caminhava, e depositava no altar daquela igreja. Acredito que naquela hora ela dizia: eu vou ter que ir a pé para casa com os meus filhos, mas Senhor, está aqui o meu presente. No altar. Depositava o presente dela. Aquele presente fez toda uma diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ou cada vez que ela depositava aquele presente, talvez eu não lembre de muitas coisas, mas do presente eu lembro. Do presente, Deus permitiu que ficasse registrado na minha mente, como se virasse agora aqui uma grande novela. Eu não entendia por quê. Existem coisas na tua vida que você não entende por quê. Eu quero caminhar contigo para um último texto, no Evangelho de João. Lá no capítulo de número 13, eu vou encerrar essa mensagem agora em cima disso. Eu quero que o tenda, só o tenda, os trabalhadores permaneçam no lugar. Pode subir só o tenda, por favor. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 13. Eu caminho para o fim dessa mensagem. Aqui Jesus fala sobre lavar os pés dos discípulos. Mas eu quero ficar com um versículo apenas. O versículo de número 7. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Olha para o pastor, para me encerrar essa mensagem. Jesus vira e Pedro pede: Senhor, aquela coisa toda. Jesus: ei Pedro, não entende, tu não vai conseguir entender isso agora. O que eu faço, tu não entendes agora, não adianta. Terceira e última parte dessa mensagem: o que eu faço hoje, não sabes tu agora. Na Revista Corrigida. O que eu faço hoje, tu não vai entender agora. Eu quero dizer para você que naquele momento, com a minha mãe entregando no altar o presente para Deus, o seu melhor, tudo quanto possuía, e que voltávamos a pé para nossa casa, eu não entendia aquilo. Estava sol e como criança você reclama: vamos ter que voltar a pé de novo. Eu não estou entendendo isso. Eu via tudo aquilo e não conseguia entender. Eu era um menino, não conseguia entender que tamanho sacrifício era esse. Que sacrifício é esse de dar tudo quanto tinha e depois voltar a pé para casa? Que era isso? Que Deus é esse? E levei muito tempo da minha vida tentando entender. E olhava para aquele altar, olhava para aquela igreja, via aqueles homens ministrar a palavra de Deus e dizia: Senhor, eu não estou entendendo isso. Aí depois virei um jovem, continuei frequentando aquele lugar, mas continuava não entendendo. Eu não entendia muita coisa.
Eu olhava e continuava não entendendo. E de repente, as coisas foram acontecendo na minha vida. Conheci a pastora, nos casamos. E as coisas então foi criando, o Senhor tirando os tampões dos olhos. Vê se tu vai entender que eu preciso pregar isso com a minha alma para você. Eu continuei sem entender. E de repente, dentre tantas lutas e adversidades que passamos, separação, voltamos, aquela coisa, de repente Deus vem com um chamado pastoral. Aí o Senhor, olha, agora tu vai começar a entender, sonhador. Agora tu vai começar a entender que tenho eu contigo. O porquê que aquelas ofertas eram entregues no altar e eu recebi elas como presente. Eu olhava para aqueles homens e de repente, como pastor, eu comecei a compreender algumas coisas. E dentro do que eu compreendi, eu olhava para frente daquele lugar, não como pastor daquele lugar, mas quando eu era jovem ali, 18 anos na Universal, ali na abolição, eu olhava e eu via aqueles bispos saindo. Eles têm lá uma entrada especialmente deles, com elevador, e aí toca lá o controle, abre a porta, eles entram, eles saem. E eu falava, Senhor, eu não estou entendendo isso. Deus, como é que é isso, Senhor? Como é que deve ser lá para dentro? Deus, como é que é isso? E quando foi hoje naquele lugar, aquele bispo me exaltou em meio a 1.800 pessoas naquele lugar. Ele disse, olha, eu fiz um amigo na unção ágape. Esse amigo é pastor Alexandre, me mandou me colocar de pé. E ali naquele lugar me deu o microfone naquele lugar. Sabe, crente, aquela oferta inicial, eu estou te dizendo, não tenho nada com o Universal, não tenho vínculo nenhum com eles, mas o Senhor me levou lá, devido a um presente do Senhor que foi posto naquele altar. E naquele mesmo altar, o Senhor declarou, vou fazer na tua vida aquilo que tu nunca imaginou. E eu falei, Senhor, mas o que é? Vê aí, vê como é que falo contigo. E naquele momento ele disse mais uma vez, olha, lá vai o tal sonhador, e o Senhor, eis que estou falando contigo. Ei, muitos vão olhar, não vão entender. E de repente, terminou aquele culto, ele falou, pastor Alexandre, eu quero que você possa ir comigo. Preparei para você e sua esposa, e os que estão contigo, preparei um café da manhã abençoado. E aí, queridos, ele mandou para o pastor, manda ele me seguir. E entramos por onde aqueles bispos entram. Hoje tem a catedral, mas durante muitos anos o bispo Edir Macedo entrou. Ele virou e disse assim para mim, olha, pastor Alexandre, andando naqueles corredores da Universal, onde os bispos transitam naquele lugar, ele disse, olha, pastor Alexandre, no início do chamado do ministério pastoral do Edir Macedo, ele conta para nós que nem a esposa dele acreditou nele. Ele era um verdadeiro sonhador. Ele vira para a gente e diz, olha, nem a minha esposa confiou em mim, nem a minha esposa acreditou em mim, nem a minha esposa acreditou que eu poderia chegar tão longe. E de repente Deus ia me fazendo andar por aqueles corredores, e o Senhor dizia, ei filho, tu nunca imaginou que eu ia te botar no meio dos grandes. Tu nunca imaginou que eu ia te fazer transitar no meio desses corredores. Tu nunca imaginou que tu fosse levado à sala da presidência daquela igreja. Tu nunca imaginou. E aí ele olhou e falou assim, pastor, essa é a sala onde tudo começou. Sabe, crente, o que eu entendi é que o amor de Deus tem sido tão grande, ainda que tenham vindo pedradas, ainda que pessoas tenham lançado setas, ainda que pessoas tenham desdenhado de mim, ainda assim Deus tem olhado do alto e tem visto, ei, esses sonhos que estão no teu coração, sou eu que tenho posto, vê aí. E aconteceu uma coisa, eu virei, eu ia levar o Eduardo comigo. Falei, Eduardo, com certeza o bicho vai te dar lá uma oportunidade de cantar um louvor. O Eduardo perdeu a hora, mas ao acordar às 5:30 da manhã, o Espírito Santo já falava comigo, ei filho, esse momento é teu. Esse momento é teu, vai chegar o momento dele, mas esse momento é teu. Então cala a tua boca e parte. Ei, não foi grandes coisas que aconteceu, mas sabe o que acontece? Aquela oferta, aquele presente depositado no altar, virou para mim fidelidade, porque o Senhor me fez transitar em meio aos grandes que eu nunca imaginei transitar na minha vida. Sabe o que Deus quer falar contigo? A qualquer momento, porque Ele te sonda, porque Ele te conhece, a qualquer momento Ele pode levantar você e dizer, eis que irei te colocar para andar no meio dos grandes.
Ei! Toca no teu irmão e diz assim: andar no meio dos grandes. Fala com ele: andar no meio dos grandes é o princípio de ser um grande como eles. Hoje eu entendi. Valeu a pena sonhar. Valeu a pena sonhar. Enquanto eu estava de pé na primeira fileira aí, pastora Deise, naquele lugar as minhas lágrimas só desciam. Sabe por quê, crente? Porque eu pude avaliar a importância que eu tenho para o meu Senhor. Eu quero te dizer que você é muito importante para Deus. Não importa o que pensam de você, você é muito importante para o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Há um clamor, uma oração, há um desejo em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso igual não há, de te conhecer e te adorar. Há um clamor, uma oração, há um desejo em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso igual não há, de te conhecer e te adorar. Meu amado Deus, estou aqui, irresistível é o teu amor por mim. Meu amado Deus, estou aqui, irresistível é o teu amor por mim. Há um clamor, uma oração, há um desejo, minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso igual, de te conhecer e te adorar. Meu amado Deus, estou aqui, irresistível é o teu amor por mim. Declare pro meu amado Deus, eu estou aqui, o seu amor por mim. Levante as mãos nos céus, querido, rasgue, rasgue. Oh Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Tu me sondas e
ó Deus, ó Deus, ó Deus. A minha alma, Tu me sondas